Bom, pessoal, entrando no nosso quinto módulo, vou falar de uma das inteligências mais importantes na inteligência emocional. Eu acredito que o MID é um dos únicos métodos que aborda essa temática. A importância da inteligência linguística na inteligência emocional. Essa é uma das 3 superinteligências que eu estou da minha tese que sustentam a sua inteligência emocional. Então nós falamos da intra, da inter, da existencial e agora nós estamos falando da linguística. Eu chamo ela de inteligência harmonizadora. O que eu percebo? Pessoas que não têm essa inteligência desenvolvida, elas não são harmônicas. Essa inteligência ela traz harmonia às relações. Pessoas que são muito brutas para se expressar, às vezes até são pessoas bem intencionadas, mas que tiram a harmonia das relações. Então ela é a inteligência da harmonia. Então, as pessoas que possuem inteligência linguística conseguem se expressar com precisão por meio da escrita, da fala, do corpo e desenvolve grande capacidade de influenciar outras pessoas. Pessoal, eu já falei isso antes no outro bloco, mas eu vou falar aqui de novo. A comunicação humana, ela é dividida da seguinte forma. De tudo que você fala para uma pessoa, 45% do que chega no cérebro dela depende do tom da voz que você usa. 38% sua linguagem corporal, que é o que move a empatia. 17% é o conteúdo. Então você imagina que a inteligência linguística ela traz harmonia. Recentemente, eu ajudei 2 pessoas que estavam se aposentando e que relataram para mim que passaram uma vida tendo conflitos em todas as relações humanas. E que eles acreditavam que isso era uma deficiência interpessoal. E não é. Ambos eu diagnostiquei uma deficiência linguística. Primeiro, a linguagem corporal é extremamente prepotente, arrogante. Qualquer hora que eu olhava para essas 2 pessoas, parecia que eles estavam 10 mil pés acima de todo mundo. Aquela olhar arrogante, aquela leitura assim, que muitas vezes é até defesa. Mas é uma característica da sua linguística. Segundo, eram muito duras, muito ferinas para falar. Então, pessoal, por que eu chamo a inteligência linguística de inteligência da harmonia? Porque quando você usa uma linguagem corporal leve, você usa o tom de voz correto, você tende a trazer harmonia nas suas relações humanas. Então a inteligência linguística, quanto mais desenvolvida ela tiver, mais ela vai refletir nas suas relações interpessoais. Então, não existe dúvida que a inteligência linguística associada às outras traz um poder muito elevado. Pessoas que possuem raciocínio muito lógico, acurado, somada a essa capacidade de os revelar brilhantemente, se destacam rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Começa a observar numa empresa, você chega numa empresa que você nunca foi, ou que você acabou de ser contratado para liderar uma equipe, ou você está indo dar uma consultoria. Você repara como os linguísticos são rápidos para se manifestar. Eles chamam a atenção rapidamente num grupo. Se eles ainda vêm acompanhados da inteligência lógica, eles são imbatíveis, se tornam grandes comunicadores, influenciam muito pessoas. Quando uma pessoa desenvolve sua inteligência linguística e ao mesmo tempo trabalha com a sua inteligência interpessoal e lógico-matemática, adquire um poder incomum de liderança e capacidade de influenciar outras pessoas. Então, como é que eu trabalho as múltiplas inteligências na carreira? Gente, dependendo da sua vocação, dependendo da sua carreira que você está exercendo no momento. Sem essa inteligência, ela pode ficar completamente comprometida. Essa é a inteligência básica da área comercial e de todas as áreas de comando. Se você, por exemplo, tem como necessidade de motivação influenciar pessoas, você imagina uma pessoa que tem como necessidade motivadora, nós vamos falar isso na próxima aula, influenciar pessoas e não desenvolveu sua inteligência linguística. É na inteligência linguística que você vai traduzir o seu emocional. Então, relacionada à palavra e à linguagem, escrita e falada, e domina a maioria dos sistemas educacionais do Ocidente. Quais são as operações básicas? Sintaxe, sensibilidade e estrutura das palavras, característica, aspecto retórico, habilidade de usar a palavra para influenciar os outros. Então, você imagina como determinadas carreiras, como advocacia,
área comercial, algumas líderes de empresa, como essa questão do aspecto retórico é importante. Imagina o meu caso, né, uma pessoa que dá aula, que é palestrante, que tem que ir para falar em público, para centenas, milhares de pessoas às vezes, tenho que gravar um vídeo como esse, e eu não tenho o aspecto retórico. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele me contou que recebeu uma proposta para ser professor da USP e que ele não pôde aceitar. Eu falei, mas como você não pôde aceitar? Eu não dou conta de falar em público. Então você vê como essa inteligência pode enterrar a carreira de alguém, o não desenvolvimento dela. Aspecto explanatório, a habilidade de usar a linguagem para explicar conceitos. É lógico, gente, que explicar um conceito, eu vou dar uma explicação para vocês. Não existe nenhuma atividade humana que você use uma inteligência só. Todas você usa uma combinação. Então, quando eu vou dar aula, eu estou usando aqui a espacial visual, porque eu estou criando cenários, a lógico-matemática, que está dando toda a sequência nessa aula, e a linguística, que é a forma que eu estou apresentando a aula. Mas você pode ter a maior lógica do mundo, você pode ser espacial visual, você consegue traçar um cenário, mas na hora de explicar você é um desastre. Por quê? Porque você tem, às vezes, um tom de voz monótono, por exemplo, para dar aula. As pessoas com essa inteligência desenvolvida, primeiro, eu chamo essa inteligência de harmonizadora porque quando combinada de forma hábil com qualquer outra, traz harmonia ao sistema. Então, quando você tem uma pessoa com muita habilidade desenvolvida na inteligência linguística, pode ter certeza, geralmente ela é uma pessoa mais harmônica. E aí, quando eu pego um linguístico, se você trabalha o interpessoal e o intrapessoal dele, ele fecha muito bem, ele dá uma resposta muito rápida. Por quê? Porque eu vejo pessoas que estão desenvolvendo a inteligência emocional há anos e não percebem que continuam gerando um mega conflito na vida porque não têm a inteligência linguística desenvolvida. São vibrantes, são expressivos e se destacam. Quando você consegue desenvolver essa inteligência, você se comunica muito fácil, você se revela muito fácil. Sabem combinar os 3 elementos da comunicação, tom da voz, linguagem corporal e o conteúdo. Isso eu já expliquei para vocês. Utilizam o feedback de forma leve, mesmo sem conhecimento técnico. Ou seja, o feedback, eu não sei se vocês sabem, tem 2 elementos que são base do feedback. O feedback ele precisa ser efetivo, direto e afetivo. Quem traz a afetividade ou quem traz a harmonia no feedback é a inteligência linguística. Executam a autorregulação com mais assertividade. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o processo da inteligência emocional é feito de autoconsciência, que é onde que entra muito o campo da autoajuda, curso de fim de semana, livros. Depois você tem autogestão, que depende de método e depende de tempo. Você tem que desenvolver todo o seu perfil de múltiplas inteligências ligado ao seu emocional. E o último é a autorregulação, que é quando você vai colocar em prática. Então, pessoal, imagina que você é uma pessoa que traça bons cenários, imagina que você é uma pessoa que consegue perceber o que está acontecendo muito rápido, mas na hora de falar você é um desastre. Ou seja, você já chega num ambiente com uma linguagem às vezes agressiva. Então você acaba não colocando em prática todo o seu conhecimento da inteligência emocional. Encontram facilidade na fala e na escrita. E vamos agora, o que acontece com pessoas que têm a inteligência linguística pouco desenvolvida? Ela compromete todo o processo da identidade emocional. Quase todas as atividades humanas demandam uma combinação com a linguística. Ou seja, segundo Harvard, não existe nenhuma atividade humana que use uma inteligência só. Então, imagina que praticamente todas as atividades humanas dependem dessa inteligência. Então, pessoal, falou inteligência emocional, falou inteligência linguística também. Olha, lembra que eu falei que são 3 superinteligências. Eu chamo a inter, onde você vai encontrar empatia, feedback, escuta, e a linguística. Então, se você não tiver uma inteligência linguística, se você errar na linguagem corporal, no tom da voz, você compromete o processo inteiro de desenvolvimento da identidade emocional. Suas imagens são extremas, como tímido ou prepotente, ambos por defesa. Ou seja, pessoas, você quer ver uma coisa? As pessoas mais frágeis emocionalmente, elas mostram muito claramente a fragilidade emocional delas. Como? Ou elas são muito prepotentes, elas têm uma linguagem extremamente agressiva com o corpo, ou elas são muito tímidas.
ambas, geralmente, para tentar esconder uma deficiência da linguística. Então, compromete o processo de autodomínio, que é autoconsciência, autogestão e autorregulação, pois independente da excelência da autoconsciência, você pode ter a melhor autoconsciência do mundo, você faz a melhor autogestão, você traça o melhor cenário, não consegue exercer o cenário traçado no momento da autorregulação, que é colocar a inteligência emocional em prática. Então, inteligência emocional são pessoas que desenvolveram autodomínio, têm autoconsciência, consciência do universo e auto quando avalia em si. Autogestão, conseguem perceber e traçar cenários em cima desses indicadores e depois eles conseguem agir. Sem a inteligência linguística, geralmente a autorregulação fica totalmente comprometida. Então, pessoal, fica aí a segunda. Essa é uma inteligência que não dá para brincar. Olha, o que eu venho ajudando pessoas que durante o processo, que já estudaram múltiplas inteligências, que avaliaram que a sua inteligência interpessoal era baixa, pessoas que passaram uma vida em conflito e não perceberam que o problema era desenvolver inteligência linguística. Inteligência linguística, então, você tem que lembrar que é linguagem corporal, 38%, tom da sua voz é 45%. Isso é a parte linguística e a forma que você passa o conteúdo é 17%. Então, pessoal, eu encerro esse bloco. Vamos agora para o nosso último bloco.